Olá, eu sou Demais Scarpini e nesse vídeo eu quero falar pra você como eu me converti. Ou melhor, por que me converti, quando aconteceu isso. Bom, é uma história muito longa, eu gosto de falar muito, então eu vou tentar meio que resumir muito mesmo só a parte da conversão, porque eu gosto de meio que contextualizar as pessoas de tudo. E aí o vídeo ia ficar gigantesco, né? Eu lembro que eu estava na casa da minha ex-namorada, que foi uma pessoa muito importante pra mim, ainda é, a gente não tá conversando atualmente, porém é uma pessoa muito importante na minha vida ainda. E eu lembro que eu estava lá, né, depois de um relacionamento totalmente ruim, né, foi falido o negócio, deu tudo errado, né, mas, enfim, eu tava na casa dela porque a gente era muito próximo, tipo, melhores amigos ainda. E aí eu lembro que, sei lá, eu tive pensamentos assim de que tava tudo ruim na minha vida. E tava, né? Não foi uma coisa grande, específica que me fez mudar, tipo, virou a chave do nada. Foi acho que várias coisas pequenas que se acumularam durante a minha vida que chegou num momento que meio que entupiu. Sabe quando a sujeira entope o ralo? Só que aos pouquinhos, porque uma sujeira não entope o ralo, mas quando é muitas, entope. Foi meio que isso que aconteceu comigo. E aí eu decidi que alguma coisa precisava mudar. Não tava muito bom. E aí eu lembro que eu orei no banheiro de joelho, chorando, pedindo ajuda, tipo, meu, por que que tá tudo ruim? Eu não tenho emprego, eu tô desempregado, eu tô passando necessidades, eu dependo da minha. Ai, ai, tem um número ligando aqui e eu vou desligar. Celular da minha mãe? Sai. Onde eu tava? Tava tudo muito ruim na minha vida. E aí eu decidi que alguma coisa precisava melhorar. E aí eu lembro que eu estava no sofá sentado, imaginando assim que eu tô desempregado, né? Eu não tinha nada pra fazer, eu ficava o dia inteiro na casa da minha ex-namorada, eu dependia dela, principalmente emocionalmente, né? A minha casa, a minha família sempre teve problemas, principalmente por causa de alcoolismo na parte da minha mãe. Muito difícil, assim, eu cresci num lar muito complicado. Isso me deixou com muitas sequelas emocionais na vida. E aí foi um dos motivos, assim, que me fizeram fazer muitas escolhas erradas. E eu lembro que eu ficava na casa da minha ex-namorada porque eu não queria ficar ouvindo problemas, brigas, enfim, confusões, coisas ruins, né? E aí eu ficava lá, ela cedia a casa pra mim, enfim. E aí eu lembro que eu tinha várias coisas erradas no celular também, tipo pornografia e tal, porque eu era viciado nisso completamente. E aí nesse dia eu lembro que eu excluí tudo, assim, mano, alguma coisa precisa mudar. Eu tô muito ruim, eu me sentia sujo, mal, ficava ansioso assim todos os dias. Só quem sofre de ansiedade sabe como é ruim. Eu não conseguia dormir, descansar, eu tinha insônia. Era assim, tipo, totalmente perturbado, sabe? Beleza. Aí eu excluí tudo de errado no meu celular, peguei as fotos de todas as mulheres, vídeos que eu tinha errado, tinha muita coisa errada. E aí eu decidi mudar. E eu lembro que eu fiz uma promessa assim, tinha conseguido um emprego, né, mandando currículo na internet. E eu falei, vou ficar um mês sem me masturbar. Eu vou do dia tal até o dia tal. Eu fiquei um pouco mais, depois eu continuei fazendo. Mas eu queria mostrar pra mim que eu não era controlado por aquilo. Porque antes de me converter, assim, antes de buscar a Bíblia, Deus, essas coisas, eu ficava me perguntando assim, será que eu sou controlado por isso? Será que é só uma coisa que eu gosto de fazer? Eu não sei por que de achos eu comecei a pensar essas coisas. Do tipo, é uma coisa só que eu gosto de fazer, não tem problema nenhum. Mas se não tem problema nenhum, por que que eu não consigo imaginar eu não fazendo? Será? Então vamos tentar fazer um teste. Aí eu queria ficar um mês sem fazer, pra ver se eu realmente estava no controle. E aí eu vi que eu estava, tipo, eu não fiz, mesmo que eu senti vontade, mas eu queria mostrar que eu tinha superioridade a essa vontade, entendeu? Enfim, pensando ali como se eu tivesse o poder pra não fazer, entendeu? E aí depois eu continuei fazendo, porque eu vi que eu passei por isso. Beleza, é só uma coisa que eu tenho vontade de fazer e eu vou fazer quando eu sentir vontade, não tem problema nenhum. Eu lembro que eu tinha no celular, eu usava o Facebook de graça e eu assistia vídeos lá. Eu não sei também porque de achos que eu comecei a assistir vídeos relacionados à Bíblia. Eu lembro que eu queria entender o Apocalipse, porque tinha umas figuras de linguagens difíceis. E eu comecei a assistir alguns vídeos, eu lembro que tinha um programa na Novo Tempo do pastor Arilton da época, né? Ele não tá mais na igreja adventista hoje, mas ele era da igreja adventista. Eu não era da igreja adventista, ninguém da minha família é da igreja adventista. Eu sou o único. E eu comecei a assistir esses vídeos dele porque ele explicava muito bem e era muito bom. E aí, enfim, eu achei muito legal, mas tinha muitas coisas que eu discordava. Tipo, eu não entendia, na verdade, coisas da Bíblia. Então, poxa, carne de porco, a questão do sábado, várias outras coisas que ele interpretava. Eu falei, mas de onde que ele tirou essa conclusão? Tipo, por quê? Discordava de muita coisa, mas eu tava gostando porque era a única coisa que eu tinha que tava me ensinando ou explicando algumas coisas. E depois eu conheci o Rodrigo Silva também nos vídeos e comecei a absorver mais e tal. Já tinha conseguido um emprego, enfim, tava começando a mudar de vida. E eu saí da casa da minha ex, entendi que eu precisava me valorizar, né? Tipo, eu tô me humilhando aqui, ficando aqui, sendo que ela já tá gostando de outra pessoa, ficando com outra pessoa. E eu dormi na casa dela ainda, porque ela tinha dó de falar comigo as coisas, porque ela tinha medo de me machucar, porque eu tinha problema emocional. Tipo, eu não vou falar com ele as coisas, a verdade, porque ele vai ficar mal, ele tem medo de ele se matar, sei lá. Enfim, eu vim pra casa e me isolei, tipo, era bem na época da pandemia, então ajudou nessa parte de isolar, porque eu não saía, não fazia nada, tava desempregado totalmente também.
saí do emprego por causa da pandemia, né? Eles não quiseram ficar comigo. E aí eu fiquei em casa, tipo, isolado completamente, né? Meu cabelo até cresceu um pouco. E aí eu fiquei estudando a Bíblia, tipo, do nada, né? Eu não me lembro exatamente de pegando a Bíblia, eu lembro que eu comecei a ler pelas cartas de Paulo. Quando eu comecei a ler mesmo pra poder aprender. Mas antes disso eu já tava vendo esses vídeos do do pastor Arilton, do Apocalipse e tudo mais. Eu acho, não lembro. É que faz tempo, eu não tinha anotado pra poder falar isso hoje, eu não sabia que eu ia falar isso agora. Mas aí com o tempo eu fiquei tipo 1 ano e pouco estudando realmente a Bíblia sem ter religião nenhuma. Eu lembro que quando eu arrumei um emprego, né, ali na pandemia, mais pra frente, já tava meio que se normalizando. Eu lembro que eu não era adventista, mas guardava o sábado. E aí o pessoal queria que trabalhasse sábado. Eu falei, não, eu não posso trabalhar sábado porque eu guardo, tá? Ah, você é adventista? Não, não sou adventista. Não tenho religião, é porque Deus pediu pra guardar. Então eu tô obedecendo. Eu era assim, era muito difícil. E aí eu fui mandado embora. Depois de 3 meses, né, nesse emprego que eu arrumei. Eu fiquei muito feliz quando eu arrumei esse emprego, porque tava precisando muito. Meu pai não tinha trabalho, minha mãe não tinha trabalho. Eu era o único provedor da casa. E foi muito complicado. Ainda mais porque, putz, como que eu vou guardar o sábado, sendo que eu não tenho, tipo, curso superior, sabe essas coisas que as pessoas têm normalmente que trabalham de segunda a sexta? Eu não tinha nada. Eu trabalhava em mercado, shopping, antes de, né, guardar o sábado. E como que eu ia arrumar um emprego? Eu falei, putz, como é que Deus quer que eu guarde o sábado, sendo que eu não consigo, né? Tipo, todos os lugares que eu vou mandar currículo, essas coisas, tudo trabalha de segunda a sábado. É difícil. Que eu vou fazer? Ai, meu Deus do céu, para de ficar falando no celular. Eu me estresso com essas coisas. Tá, e aí, esqueci, me perdi de novo. E aí, beleza, eu falei, Deus quer que eu guarde o sábado, eu vou guardar o sábado. De alguma forma ele tem que providenciar aquilo que eu preciso, porque ele que pediu, não foi eu. Mas eu tô obedecendo, mesmo com dificuldade, porque eu não arrumei nenhum emprego, por mais que eu quisesse, eu via várias oportunidades que dava pra mandar o currículo pra eles, mas eu não queria porque se chamasse pra trabalhar sábado, né? Inclusive uma vez chamou na Miami Store, eu trabalhei lá, fiz os testes, mas quando chegou no sábado eu não fui trabalhar. Olha que doido. Aí eu saí do emprego. E aí eu arrumei um emprego no meu ex-emprego que eu saí, né? Porque eu atualmente não estou mais lá. Era na assistência técnica da Samsung. E lá eles respeitaram meu sábado, né? A gerente. Então eu fui o único funcionário que saía na sexta um pouco mais cedo pra guardar o sábado, porque eles entendiam. E assim, eu agradeci muito a Deus, porque foi Deus que providenciou. Foi na hora certa, ajudou muito a minha família, ajudou muito a mim, tipo, foi o maior salário que eu ganhei em toda a minha vida, eu nunca consegui isso. Fui promovido lá dentro também, eu nunca fui promovido em lugar nenhum. E aí, enfim, foi muito abençoado mesmo, tipo, foi de Deus literalmente. E o que eu aprendi com isso foi que quando você obedece a Deus, mesmo na dificuldade, poxa, meu pai não tinha trabalho, minha mãe não tinha trabalho, ninguém sustentava a gente, ninguém fazia nada por nós. E eu não tinha trabalho, como que eu vou guardar o sábado? Tipo, o emprego tá aqui na porta, segunda a sábado, você quer? Não, não quero. Por quê? Porque eu guardo o sábado. Então, meio que se você obedece a Deus, meio não, se você obedece total, ele vai providenciar na hora certa. Você só precisa mostrar a sua fé, tipo, dar um passo de fé. Foi o que eu fiz, no sentido, eu não tenho nada aqui que vai me garantir nada. Mas se tá falando na palavra, eu preciso obedecer. Então eu dei o passo de fé, tipo, pisei no escuro. E ali era um lugar que Deus preparou pra mim. Ai, meu braço tá doendo. Cara, então, independente da sua religião, eu tô falando de mim porque eu sou adventista hoje, mas independente do que você é, não importa, obedece a Deus, siga o seu coração, a sua fé naquilo que você acredita. Eu aconselho você a aprender as coisas de Deus assim, ler a Bíblia, a palavra, estudar, ver vídeos, que eu via muito vídeo assim de pregações, pastores respondendo questões disso, e aí eu via outros tipos, e assim, segue o seu coração na questão da fé, sabe? Não seja simplesmente feliz com o que você quer pra você, porque enganoso é o nosso coração. Busque a Deus a palavra, entendeu? Porque a gente vai ter muitos desejos muitas vezes, e nem sempre eles estão certos. É, como Paulo fala, né? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas são convenientes. Então não é tudo que você pode ficar fazendo. Então vai estudar, vai aprender e assim, se dedicar de coração pra Deus. Ele vai providenciar na hora certa o que você precisa, do jeito que você precisa, vai vir na sua mão. Tipo, não fiquei desesperado, não fui me humilhar nem nada. O emprego veio na minha mão, eu tava em casa, no celular, recebi a ligação, fiz a entrevista naquele dia, no mesmo dia a gerente falou assim, tá contratado. Então assim, tudo vai ser do jeito certo, desde que você obedeça a Deus e siga os mandamentos dele. Tipo, sabe, segue o seu coração. Eu sei que tem muita gente que não guarda o sábado, por exemplo. Não tem problema, não é o adventista que determina tudo. Não, Deus sabe o coração de cada um. E lá no céu, quando tiver todo mundo junto, vai ter católico lá, vai ter uma pessoa sincera de uma outra religião que não tem nada a ver, mas o cara era fiel àquilo que ele acreditava, que ele conhecia, ele não estava fazendo por mal, entendeu? Enfim, é mais ou menos isso que eu queria passar. E é isso, eu me converti desse jeito e eu tinha 27 anos quando me batizei. Se você tem uma história interessante de Deus que você obedeceu, ou que você está passando dificuldades, comenta aí embaixo o que está acontecendo, vamos orar por você também.
E muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, se inscreve pra me ajudar e curta também. Muito obrigado e até o próximo vídeo.